A paz do Senhor Jesus para você que vê esse vídeo. Que esse vídeo seja um despertar para o seu coração nesse dia. Eu venho aqui compartilhar com vocês um pouquinho sobre o perdão, né? O valor do perdão, o significado do perdão e a história que eu trago, né, para ilustrar esse tema. É a história sobre Esaú e Jacó, né, que são dois irmãos gêmeos. Eles já nasceram ali na rivalidade. Os pais, eles tinham preferência, né, entre o pai e a mãe. Cada um gostava de um filho, dava mais coisas para um do que para outro, atenção. E a gente sabe que nesses dias de hoje nós podemos ver que isso acarreta muitos problemas, né, para as pessoas, acarreta muitos problemas para os filhos, né? Então, assim, quando a gente prefere mais um, quando a gente faz mais coisas para um do que para o outro, a gente acaba trazendo muitos problemas para as crianças, né, para essas pessoas. E com eles não foi diferente, né? Como Esaú, ele nasceu primeiro, ele tinha, né, ali um direito a mais do que Jacó. E Jacó queria, né, a primogenitura, Jacó queria o que era de direito de Esaú. E cada um tinha uma personalidade, né? Esaú, o nome dele, ele tinha o significado de ser cabeludo, né, de ter muitos pelos, e Jacó ele já não tinha, né, tantos pelos no corpo. E a mãe, né, a própria Rebeca, ajuda, né, a Jacó a fazer algo muito errado, né? Quem conhece a história vai ver que eles mentiram, né, para o seu pai. Isaac ele já não enxergava bem mais e Esaú tinha ido caçar, enquanto Jacó estava ali, né, na parte com a mãe, com cozinha, era mais caseiro, ele gostava de ficar ali. E o que que Rebeca fez? Ela fez o filho, induziu ao filho para que ele fizesse algo e comprasse, né? Que ele recebesse a bênção do pai. E aí Jacó ele vai dizer: não, mãe, mas olha só, né? Meu pai não vai acreditar, eu não sou igual ao meu irmão. Só que aí ela foi, fez todo o esquema para que Isaac ele não desconfiasse que era Jacó ao invés de Esaú, e Esaú tivesse, né, essa bênção do pai, né, também. E quando isso acontece, há uma grande briga, porque Esaú ele fica muito chateado, ele fica muito aborrecido com seu irmão e ele quer buscar vingança. E aí o que que acontece no meio disso tudo? Pela mentira, por todos esses problemas, esses conflitos ao longo da vida deles, veio acarretar nesse problema tão grande que eles tiveram que passar por ele, né? Então, eles tiveram que estar ali e Jacó teve que fugir. Com a ajuda da mãe, ele fugiu, ele pegou as coisas dele, ele fugiu porque ele já estava jurado, porque Esaú disse que iria matar o seu irmão, porque não era justo, né, o que ele tinha feito. Ele mentiu, ele se passou por ele, isso encheu o coração de Esaú de raiva, de ódio, ele ficou muito magoado. E ele queria mesmo a vingança, porque ele achou que não era justo aquilo que o irmão dele havia feito com ele, né? Ele se sentiu passado para trás, ele sentiu muita tristeza, né? Porque era o próprio irmão e acabou que esse irmão traiu, né? Ele queria o que era dele. Então a gente vê que Jacó foge e ao longo, né, da história de Jacó ele vai fugir e ali ele se encontra, ele vai para a casa do tio, né, de Labão, e ali ele se encontra com Raquel e ele se apaixona por ela. E aí a gente vai ver que o que Jacó plantou lá atrás, que foi mentira, enganação, ele colheu aqui na frente, conforme o passar da história dele. Ele queria muito Raquel e naquela época eles
tinham que dar algo ao pai da noiva, tinham que dar dinheiro ao pai da noiva. E aí, o que que aconteceu? Ele foi para lá sem nada, né? Sem dinheiro nenhum. Então, ele falou com o tio dele: Olha, eu vou trabalhar durante 7 anos para poder ter Raquel de graça. Vou trabalhar de graça para poder ter Raquel como esposa. E Labão, ele falou: Tá bom. Só que no dia do casamento, ao invés de Labão falar: Olha, aqui tá Raquel, ele entregou a sua outra filha, Lia, ou Leia, né, em algumas traduções. E ele ficou muito decepcionado. Só que, irmãos, ele acabou colhendo aquilo que ele plantou lá atrás. Então a gente pode aprender com o que com isso? Que nós devemos ter cuidado com o que a gente planta. Porque não adianta querer plantar abacaxi e querer colher maçã. Não vai, não vai colher. Então, nós devemos entender que há semeadura, há colheita. Independente do que você faz, você vai colher, sendo bom ou sendo ruim. A colheita é certa. Então aqui a gente pode aprender com Jacó, que a gente não deve ter esse mau hábito, né? De estar ali mentindo, enganando as pessoas e achar que está tudo bem, achar que está tudo ótimo, achar que está mil maravilhas, só que não vai estar, porque o Senhor, ele olha, ele vê e ele não deixa passar impune aquele que é enganador. E aquele que é enganador, um dia vai ser enganado. Aquele que mente, que planta mentira, as pessoas vão plantar mentiras para ele também. E às vezes a gente acaba fazendo coisas achando que não vai vir sobre nós. Mas vem. Nós temos que ter muito cuidado com o que a gente anda fazendo, com o que a gente anda plantando aqui nessa terra, porque a lei da semeadura ela é certa. A gente planta, mas a gente também colhe. E aqui a gente pôde ver, né, perante a palavra do Senhor, que Jacó ele colheu. E aí o que, que vai acontecer? Quando ele recebe Lia, né, como esposa, ele não queria Lia, ele queria Raquel. E daí ele tem que trabalhar mais um tempo para que Raquel venha ser sua esposa. Né? E aí Labão, né, entrega Raquel a ele. E ele consegue se casar com ela. Só que aí nesse meio tempo, o Senhor ele vai pedir, ele vai mandar, né, ele vai ordenar. Com o decorrer da história, nascem os filhos, Jacó tem filhos com Lia, tem filhos com Raquel, e aí o Senhor vai falar para ele: volta para a casa do teu pai, volta para lá. Só que o que a gente pode aprender? Labão, ele começou a ser muito próspero, não por ele mesmo, mas porque Jacó, ele tinha a bênção do Senhor. Ele tinha ali o Senhor por perto dele. E as coisas de Labão começaram a prosperar muito por conta de Jacó, por causa de Jacó. E aí, quando Jacó chegou até Labão e falou: Olha, eu quero voltar para minha terra, eu quero voltar para lá, e eu quero pedir permissão para me sair com as minhas coisas, minhas esposas, meus filhos, né? Eu quero sair. Só que Labão ele não concorda. Ele não vai concordar com isso. E aí ele vai oferecer dinheiro, né, para que ele venha ficar. E aí, né, Jacó vai fazer uma proposta para ele que não venha ao caso agora. Você que se interessa, né, se interessou por essa história, você pode procurar na palavra do Senhor a partir do capítulo 25, versículo 19, vai começar a contar a história toda de Esaú e Jacó e ao longo dos capítulos. E aí o que, que vai acontecer com Jacó? Jacó vai precisar fugir de Labão. Quando Labão se retira, Jacó vê uma oportunidade de ir ao encontro da sua terra, ir ao encontro do seu irmão, né? E o Senhor, ele permitiu, né, que Jacó ele fugisse. E aí Labão ele vai perceber, ele vai até Jacó. Ele encontra Jacó, ele começa a perseguir e há um acordo entre os dois. Só que a parte que eu quero chegar, porque eu estou pincelando a história para que vocês venham entender
o que aconteceu é que Esaú, ele vai ao encontro de Jacó. Depois que acontece isso tudo, Labão ele vem, faz o acordo e depois permite que Jacó vá, né, encontrar o seu irmão. Jacó ele vai preparar o encontro com Esaú. E aí, irmãos, eu fico pensando o seguinte: aquele que lá atrás, né, eu não sei quanto tempo ao certo eles ficaram sem se ver, eles ficaram sem ter assim nenhum contato, né? Porque antigamente não era como os dias de hoje, que nós temos celular e outras coisas. Eu não sei quanto tempo que eles ficaram sem contato, só que a palavra final de Esaú era vingança, era matar o seu irmão. E aí o Senhor manda ele ir de encontro. E Jacó ele vai preparar. Ele começa a orar, ele começa a pedir ao Senhor para ir intervir, ir de encontro, né, a Esaú. E aí ele vai, prepara, manda presentes. Só que ele sente muito medo, né, irmãos? Porque ele já estava jurado ali de morte. Ele já estava jurado que quando seu irmão pegasse ele, iria matar ele pelo que ele tinha feito lá atrás. E mesmo que não justifique, né, o fato de Esaú querer matar ele, isso gerou muita raiva, né, em Esaú, gerou muita raiva, porque Jacó também não tinha o direito de querer o que não era dele, né? E aí a gente vai ver que Jacó, ele vai, nesse decorrer, ele vai lutar com o anjo, e aí ele segura, né, o anjo, as pessoas costumam pregar muito sobre isso, e o anjo, ele fala com o anjo: eu não vou deixar você ir embora enquanto você não liberar minha bênção, eu quero minha bênção, eu quero minha bênção. E aí ele lutou, né, com o anjo até amanhecer. E aí ele ficou, né, ele manquejava, né, de uma perna por conta dessa luta ali que ele teve com o anjo, essa batalha que ele teve com o anjo para que o anjo liberasse, né, as bênçãos dele. E ele foi ferido, né, para que ele mancasse e as pessoas pudessem ver que ele estava ali, ele tinha tido esse encontro, né, com o anjo. E aí, Esaú, no capítulo 33 já de Gênesis, ele manda, né, que as pessoas vão na frente entregar presente, e aí Esaú, ele vem ao encontro de Jacó, com 400 homens, e imagina só o que aconteceu. Ele com certeza deve ter ficado com muito medo, né, porque ele estava ali esperando que o irmão dele matasse ele. Só que Deus, a gente pode ver nessa história que o Senhor, ele trabalhou no coração de Jacó. Jacó pôde ver que o que ele fez foi errado. E Esaú também, mesmo tendo sido ferido, né, ele também entendia e o Senhor trabalhou, né, no coração dele. O Senhor trabalhou dentro dele. Porque quando a pessoa tem muito ódio de vingança, né, é muito difícil você mudar a opinião daquela pessoa. É muito difícil você olhar e falar: olha, não faz isso, porque aquilo já está enraizado dentro dela, aquilo já faz parte dela. Ela acha que se ela se vingar, aí as coisas vão ficar tranquilas, só que não vão ficar. Então a gente vê que o Senhor trabalhou em ambos, tanto em Jacó como em Esaú. E aí chegou na parte onde eu queria, né, falar para vocês sobre o perdão. E aí a gente vai ver que quando Esaú ele chega bem próximo a Jacó, Jacó se curva perante ele 7 vezes. E aí, por curiosidade, eu procurei na internet sobre isso, por que ele se curvou 7 vezes. E ali dizia que esse se curvar era algo que ele já era de costume, eles faziam quando tinha algum rei, alguma pessoa de autoridade, né, grande naquele lugar, e eles se curvavam, né, demonstrando respeito pela pessoa. Só que ele não se curvou uma vez só, ele se curvou várias vezes para mostrar para Esaú que ele estava em paz, para mostrar a Esaú que ele queria mostrar
reconciliação, porque ele queria mostrar para Esaú que ele estava arrependido. Naquele gesto, eu acredito que ele tenha demonstrado para o irmão dele que ele estava arrependido, né? Que ele estava precisando que o Senhor intervisse na vida dele, e o Senhor poderia sim fazer algo por ele. Então, eu vejo o quão a gente pode aprender com essa palavra, né? Ele orou, ele lutou com o anjo para que as coisas pudessem ser movimentadas, para que Esaú viesse com seu coração aberto para a reconciliação. E eles dois se encontraram e não houve briga, não houve guerra, não houve matança, não houve morte. Eles se reconciliaram. E por que eles se reconciliaram? Porque o Senhor agiu na vida deles, porque o Senhor, ele estava ali cooperando para que essa reconciliação fosse feita. E eles se reconciliaram, né? Eles reconheceram a família um do outro, e o Senhor, ele pôde se alegrar pelo pedido de perdão de Jacó, porque Jacó se arrependeu de ter feito o que ele fez, né? Ele se arrependeu, ele viu que era errado, e Esaú também, o Senhor trabalhou, né, dentro do coração dele. E o que nós podemos trazer para os nossos dias de hoje? Nós podemos ver que o perdão, às vezes, não é para o outro, é para nós mesmos. Às vezes a gente carrega, né, muitas mágoas, muito rancor, muito ódio de alguém que fez um mal para nós. E isso às vezes só fere a nós mesmos, só faz mal para nós mesmos. E a gente esquece que o Senhor, ele nos diz na sua palavra que nós devemos perdoar 70 vezes 7. E ali a gente vai ver quantas vezes nós temos que perdoar, quantas vezes nós temos que perdoar o nosso irmão. E é muito interessante essa parte, porque o Senhor, ele fala muito ao nosso coração através disso. Porque às vezes a gente acha que só a gente que machuca, não, que só a gente que é machucado. Ah, eu sou machucada, a pessoa me feriu, a pessoa me magoou, não quero falar mais, estou com raiva dela, que não sei o quê. Só que a gente também fere as pessoas, às vezes com as nossas atitudes, às vezes com as palavras que nós falamos, às vezes com gestos, às vezes com a falta de compromisso. E não só as pessoas. O mais perigoso nisso tudo é a gente não entender que a gente pode até maltratar e fazer coisas erradas e coisas que não agradam o coração do nosso Deus, do próprio Deus. E Deus, mesmo assim, com todos os erros que nós temos, porque nós somos pecadores e nós reconhecemos isso, Ele nos perdoa. Quantas coisas que já se passaram na sua vida, quantas coisas você já fez que o Senhor já te perdoou. Às vezes nós somos tão inconstantes, às vezes nós queremos muito Deus hoje, amanhã a gente não quer mais. Às vezes a gente acredita muito, a gente não acredita mais. Às vezes a gente quer muito, outro dia a gente não quer mais. E quantas vezes, irmãos, que a gente negligencia o que o Senhor manda a gente fazer, quantas vezes a gente entristece o coração do nosso Deus. E com toda a humildade, como Jacó foi humilde, ele chegou até Esaú. E da mesma forma nós devemos fazer isso. Nós devemos se achegar até a Deus e falar: Senhor, me perdoa. Perdoa porque eu não agi certo, perdoa porque eu não fiz o que era certo. Me perdoa, Pai. E o Senhor, ele nos perdoa. Então, assim, contando desde daí da nossa infância até o nosso dia hoje, quantas coisas nós já fizemos de errado que nós tivemos que pedir perdão ao Senhor. E Ele sempre nos perdoa. Então, todas as vezes que alguém olhar para você e fizer algo com você e você precisar liberar o perdão para essa pessoa, e você tiver com o seu coração ali duro, não querendo perdoar, porque às vezes a gente acha que aquela pessoa não merece perdão, não merece, não vou perdoar. A gente lembre de todas as vezes que o Senhor nos perdoou. E às vezes a gente nem merece perdão.
Porque às vezes tem coisa que a gente pede perdão que a gente faz de novo. E a gente pede perdão de novo. Então, assim, que o Senhor, ele venha hoje nos alertar. Ele venha hoje fazer com que você, através desse vídeo, você venha liberar perdão. Se você tem a possibilidade de você chegar à pessoa que você magoou, que feriu, você ora ao Senhor, pede direcionamento, peça ao Senhor para ir com você. Faça como Jacó fez, ele não foi sozinho, ele foi com o Senhor, ele orou, ele pediu ao Senhor. E o Senhor interveio a favor dele. Então, que da mesma forma, nós possamos fazer isso. Que a gente vá de encontro à pessoa que nos magoou. É difícil, não é fácil. Eu não estou aqui falando que é fácil. É difícil. Mas se a gente pedir ao Senhor e falar, Deus, da mesma forma que o Senhor me perdoa, eu preciso perdoar também. Que a gente sempre venha lembrar que o Senhor, ele nos perdoa de todos os pecados que nós cometemos. Que ele venha ser, que essa mensagem hoje, que esse vídeo hoje sirva de incentivo para você. Que às vezes parou de falar com um familiar, com um pai, uma mãe, um irmão, um outro tipo de parente, um amigo, por algo que você fez, que você acha que estava certo, mas que você magoou outra pessoa. E da mesma forma que eu disse que as pessoas nos magoam, a gente também magoa. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro. E todas as vezes que o nosso coração ficar duro e falar, olha, não vou perdoar, não quero perdoar, que a gente venha lembrar de tudo o que o Senhor já fez por nós. E algo que eu falo bastante é que o sacrifício da cruz, a gente não merecia nada disso. A gente não teria capacidade de passar pela cruz, o Senhor passou pela cruz em nosso lugar e Ele deu seu Filho único para que hoje eu e você pudesse estar aqui nessa terra, falando dele, né, tendo uma vida estável, uma vida com a nossa família feliz. Que esse vídeo seja um incentivo para você procurar aquele que magoou você. E também, às vezes, pode ser você que magoou alguém. Mas que esse perdão genuíno, esse perdão verdadeiro, realmente venha sair, né, de dentro de você, que você venha perdoar essa pessoa que lhe fez mal. Porque o perdão não é para a pessoa, é para nós. O Senhor, ele, conforme a gente perdoa, o Senhor tira de nós um peso, um fardo, que é pesado. A gente acaba levando ao longo da nossa vida, a gente acaba levando muitos pesos. E às vezes esses pesos são esse rancor, essa raiva, essa mágoa. Deixe o Espírito Santo cuidar de você. Libere o perdão. Liberta o seu coração, limpa o seu coração. Porque às vezes você quer algo do Senhor, mas às vezes o Senhor ainda não te entregou porque você não perdoou. E o Senhor, ele fala que aquele que não perdoa, o Senhor também não vai perdoar. Então isso é muito sério. Que esse vídeo ele seja de incentivo para você. Que você aprenda a liberar o perdão genuíno, o perdão real. Mas só consegue fazer isso se você realmente estiver no Senhor, se você realmente estiver buscando ao Senhor, estiver mesmo ali alicerçado, peça ajuda ao Espírito Santo. Eu já passei por momentos assim também, onde eu precisei liberar perdão, onde eu precisei fazer coisas que a minha carne não queria fazer. Mas o Senhor palestrava comigo e falava comigo, e muitas coisas destravaram depois disso. Muitas coisas destravaram na minha vida espiritual também, na minha vida secular. Eu experimentei coisas diferentes da parte do Senhor depois que eu liberei o meu coração, né? Nós estamos em constante processo, o Senhor, ele tem trabalhado em nós
E uma palavra que eu gosto muito é Jeremias 18, e vai falar que nós somos vaso na mão do oleiro. Nós ainda não estamos prontos. O Senhor ainda está trabalhando em nós. Então, que você possa entender que aqui nessa terra nós não devemos guardar mágoa, rancor, ódio, raiva de ninguém. A gente precisa liberar o nosso coração e ser como o Senhor é, porque nem Jesus ele agradou a todos. Os fariseus falavam dele. Então que você venha entender que você não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, não. Perante o Senhor nós temos valor e o Senhor ele vai alegrar muito o coração dele, que você libere, que você se liberte desse peso que você carrega até o dia de hoje. Se você viu que esse vídeo é importante e você quiser mandar para alguém que você sentiu no seu coração, você pode mandar para essa pessoa e que essa pessoa também, como você, seja abençoada pelo Senhor. Que você tenha força para poder perdoar, para poder se libertar desse peso tão grande que às vezes a gente carrega na nossa vida. Fica com Deus e até o próximo vídeo.